A lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim, já com o encerramento do mercado, olhando principalmente para o que aconteceu com a soja lá em Chicago. Depois de uma semana bastante pressionada, perdendo aquele suporte dos 11 dólares por bushel, hoje foi dia de reação nos preços, mas foi uma reação muito tímida, relativamente pequena aí, para o que a gente viu em termos de perda ao longo da semana e que acabou não convencendo o mercado. A gente vai entender o que fez o mercado trabalhar dessa forma positiva hoje e, mais do que isso, entender a importância desse relatório do uso do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos, aquele tradicional relatório de oferta e demanda que sempre é divulgado nos inícios de meses. E esse relatório desta sexta-feira, dessa próxima sexta-feira, promete trazer algumas novidades. Quem traz mais detalhes para a gente é o Vitor Martins, lá da Amios. Está aqui já o Vitor com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho o mercado. A soja apanhando bastante essa semana. Hoje tentou buscar um fôlego aí, mas não convenceu, né, Vitor? Exatamente, Alexandre. Primeiramente, uma boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Realmente tivemos aí uma sessão volátil, né, apesar de termos aí um fechamento estável, flat, nulo. Tivemos aí um mercado bem volátil no dia, chegou a fazer mais de quase 10 pontos de alta, os principais vencimentos. Negativou, caiu 5 pontos, então foi um toma lá da cá considerável, muitas incertezas e os agentes se posicionando e recalibrando suas posições com a iminência do relatório de oferta e demanda do uso da manhã, às 13 horas de Brasília. E essa calibração ela foi feita com recompra dos fundos, né, Vitor, basicamente? Exatamente. Hoje, até pelos meus cálculos aqui, os fundos foram compradores aí mais de 1.200 contratos de soja, aproximadamente 3.500, 4.000 contratos de milho. O grande destaque do complexo foi o óleo de soja, né, com mais de 4.000 lotes negociados no dia, mas ainda, olhando como um todo, a posição dos fundos ela é substancialmente elevada em termos de posição vendida. Então, para o milho, já se renovou, né, o seu volume recorde em posição vendida, e para a soja, pelos meus cálculos, nós estamos muito próximos do volume recorde vendido por parte dos fundos, né, em termos de posições short, vendidas líquidas. De acordo com o último relatório do CFTC, Alexander, na semana findada ali no dia 2 de julho, os fundos estavam vendidos em aproximadamente 146 mil contratos, ok? Uhum. Com toda essa liquidação, né, esse sell-off ao longo da semana, essa posição, Alexander, ela foi escalonada para um total, vendeu-se pelo saldo aqui, pelo menos estimativas, mais de 22 mil contratos. Então, essa posição vendida por parte dos fundos, ela se aproxima a 168 mil contratos vendidos, Alexander. 168 mil contratos vendidos. Para você ter uma ideia, esse volume em toneladas, tá? Ele é um volume equivalente em 23 milhões de toneladas. Tá? Então, os fundos, os especuladores, estão vendidos em um volume, né, um nocional, de um volume, de uma soma vultosa em soja, equivalente a 23 milhões de toneladas. Se a gente for pegar sazonalmente o quanto que os fundos estão posicionados para essa época do ano, por que isso é importante? Porque é uma época de desenvolvimento. É época de R5, de R3, vai começar já a entrar em R5, mais de 1/3 das lavouras de soja nos Estados Unidos
já estão em período de R5, né? Algumas entrando até em R7, foi bem acelerado o ritmo esse ano, ou seja, já estão em formação de vagem e enchimento de grãos. Para você ter uma ideia, Alexandre, no mesmo período do ano passado, os fundos estavam positivos em 46 mil contratos. Vai lá, em 2020, quando iniciou-se todo o rally da soja, ela foi pela primeira vez de R$100 no porto, o volume era de 70 mil contratos comprados, né, de posição líquida por parte dos fundos, nessa semana do dia estimada ali, 1º de julho. A média de 5 anos é de posição positiva em torno de 10 mil contratos. Ou seja, esse ano é a exceção da exceção. Nos últimos 6, 7 anos que eu já pude aferir, os fundos nunca estiveram tão vendidos na soja para essa época do ano como estão nessa temporada. E, obviamente, essa adição de contratos vendidos levou a soja de Chicago a renovar ali mínimas dos últimos 4 anos, trazendo uma espiral negativa e muitas incertezas para frente. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que significa essa posição vendida e como ela, de repente, pode ajudar aí numa inversão de tendência lá em Chicago. Mas, antes disso, Vitor, eu queria que você contasse um pouquinho das suas expectativas para esse relatório de amanhã. Afinal de contas, está me parecendo um relatório importante, já que os próprios fundos se mexeram aí para se adaptar a ele, né? Exatamente. Bom, Alexandre, o relatório de amanhã, o relatório de julho, ele tem uma suma importância junto com o relatório de agosto, são os principais. Usualmente toma-se direcionamentos para todo ao longo da temporada após o relatório de amanhã. Substancialmente esse ano, quando você já tem uma temporada onde todo o desenvolvimento vegetativo da soja e do milho, ele foi muito precoce, dado toda a condição muito positiva e progressiva nesse início de temporada. Pois bem, todo mais constante, Alexander, existem algumas pegadinhas tanto do lado da oferta quanto da demanda. Do lado da demanda, realmente não vejo o USDA alterando substancialmente suas expectativas para a demanda. E se houver, certamente seriam negativas vis-à-vis o lento programa e desenvolvimento do programa de exportação para a temporada 24-25. Todo mais constante, do lado da oferta, nós temos algumas surpresas positivas ou não. Eu vejo como um otimismo cauteloso. Um otimismo pelo fato de que temporada plantada dentro de avaliações das condições em início de junho e julho, ela tem pouca correlação com a produtividade final de soja. Tá? Então, o mercado adicionou muitas posições vendidas na soja com uma expectativa de que os Estados Unidos tenham uma produtividade de 53 bushels por acre, que seria uma produtividade recorde, seria acima do que o USDA estima e vem trabalhando com uma linha de base e tendência linear desde o começo lá de fevereiro, que é uma produtividade de 52 bushels por acre, que foi a mesma produtividade de largada do ano passado, mas com todos os intempéries nós tivemos uma produtividade menor e encerrou ali em 50,6. Ok, o mercado está extremamente com expectativas amplas e algumas até mesmo desancoradas. Eu diria para ti que é uma grande amplitude, existe uma grande amplitude na expectativa da produtividade final. A mediana dos analistas de mercado é de uma produtividade de 51,9 bushels por acre, ligeiramente, marginalmente abaixo do que o USDA estima. Alguns chamam 53, outros mais otimistas 53,5, outros mais pessimistas estão falando já de 50,5. A amplitude é enorme, ok? E, obviamente, essa seria uma derivada, um fator de primeira ordem. O fator de segunda ordem seria os estoques finais. Então, os estoques finais 24 e 25 é uma derivada direta, né, uma derivada secundária da produtividade e, claro, do estoque de passagem. Para o estoque de passagem, espera-se que aumente o estoque de passagem, porque no último relatório de estoque trimestral tivemos a surpresa de estoques maiores. Ok. Porém, do lado da oferta, Alexander, nós podemos ter uma produtividade flat, estável, não se alterada, e possivelmente uma leve redução na área plantada. Por quê? Porque até qual que é a modelagem que o mercado está trabalhando para o relatório de oferta e demanda de julho? Pegando a área plantada que foi divulgada
no relatório de junho, no dia 28 de junho, o USA soltou um relatório importantíssimo que fez o milho cair 4% e foi memorável, né? Foi um grande pessimismo, porque trouxe uma área muito maior para o milho, quase mais de 1 milhão de acres. Ok. Para o milho. Para a soja, ok, foi um ligeiro corte, 400 mil acres de redução do que se estimava para o relatório de intenção de plantio lá de março, né? Então, o uso da manhã vai trazer um balanço de oferta e demanda plugando a produtividade estimada com a linha de tendência, né, crescimento linear, 52 bushels por acre, e a área plantada do relatório do dia 28. Porém, no relatório do dia 28, Alexander, até o próprio USA soltou uma nota bem de cabeçalho, um header, que em torno de 12,8 milhões de acres não foi plantado até dentro da estimativa que o USA estimava, ok? Então, o que o mercado colocou no preço? Que a área plantada ela é ligeiramente maior e que desses 86,1 milhões de acres plantados, que o USA crava, que vai ser a área plantada dessa temporada, desses 86,1 milhões de toneladas, pode considerar que de 86,12,8, em torno de 15% dessa área ela não tinha sido plantada. Agora, por quê? Porque a linha de corte, né, do USA, a pesquisa a campo que o USA realizou com os produtores lá nos Estados Unidos, no Corn Belt, ela se deu, né, entre o dia 30/5 até o dia 16 de junho. Ou seja, você tem um gap temporal onde a decisão do produtor vis-à-vis maior ou menor rentabilidade da condição da lavoura, e isso é derivado diretamente do preço da soja em Chicago, possivelmente o produtor pode ter abandonado a área e aumentado a prevenção de plantio, certo? E o que isso quer dizer, Alexander? Que possivelmente nós possamos ter uma área menor plantada amanhã no relatório de amanhã, ou seja, usa reduzir a área de interesse de plantio e mesmo assim manter a produtividade estável. Se ocorrer isso, nós teremos do lado da oferta uma produção menor. Então hoje o mercado estima que a produção de amanhã, o USA soltará uma produção de 120,5 milhões de toneladas. Ela pode ser inferior a depender dessa redução de área, ou pode trazer uma surpresa negativa de uma adição de área. Então é 50-50. A questão do relatório de amanhã é muito binária. O que a gente tem que observar é o que vem pela frente. Toda essa maior produtividade, as condições excelentes das lavouras e a baixa demanda da China, isso já está no preço, Alexander. Os fundos nunca estiveram tão vendidos na soja para essa época do ano, pelos meus cálculos, dos últimos 30 anos. Os fundos nunca estiveram tão vendidos na soja para essa época do ano. E ainda nós temos toda uma temporada de clima a ser desenvolvido para garantir essa produtividade. Então, vamos lá, nós ainda temos uma simetria. Olhando o copo do lado da oferta, o copo meio vazio é que, ok, as condições boas excelentes começaram demasiadamente boas, acima da média de 5 anos. Ok, a expectativa de produtividade na máxima histórica. Ok, do lado da demanda, uma China totalmente ausente do programa de exportação, ou seja, totalmente ausente de importação. É irrisório o volume de soja que os Estados Unidos têm comprometido para a 24-25. Porém, olhando o copo meio cheio, nós temos um outro fator. O copo meio cheio ainda está cedo na temporada para cravar a produtividade final. O clima nos próximos 15 dias, que é o clima que vai garantir produtividade nos Estados Unidos, é incerto e os modelos estão chamando para uma onda de calor que deve acelerar a evapotranspiração dos solos, do lado da oferta, e do lado da demanda a China é o maior player vendido em soja americana no mundo. E a queda de Chicago, aparentemente, já está começando a construir demanda e engatilhando maior cobertura de posição de soja para a China, para setembro, outubro, novembro, e, obviamente, de soja americana. Mas a China precisa dessa soja, Vitor? Ela já não está comprada o suficiente para esses meses? Não, Alexander. Se a gente for comparar setembro, outubro, novembro, vamos pegar aqui, agosto, setembro, outubro. Alexander, o volume de soja coberta pela China é irrisório, tá?
Para outubro, para agosto, a China não tem nem 5% de sua demanda coberta. Para setembro, não passa de 3%. Ou seja, a China está extremamente descoberta para agosto, setembro, outubro. Ok? O que está acontecendo agora? A soja americana, os níveis de preço de flat price da soja no Golfo estavam mais caros que a soja brasileira. E ainda estão, sobretudo para setembro. Tá? Então, hoje, um cargo de soja posto China, saindo lá FOB Portos, adicionando frete marítimo lá para o norte da China, em Qingdao, por exemplo, você tem hoje um cargo de soja saindo de Santos, um full cargo, entre 485 e 490 dólares por tonelada métrica. O mesmo cargo saindo pelo Golfo tem um frete marítimo menor, obviamente, você tem um custo posto China de 10 dólares por tonelada mais caro que o Brasil, em torno de 510. O que acontece, Alexandre? A soja americana, para viabilizar o programa de exportação, você tinha duas fontes de queda, duas derivações de formação de preço para melhorar. Ou a soja brasileira fica mais cara, ou seja, cai câmbio, o prêmio sobe e inviabiliza, o produtor retém soja, é relutante em vendas, vai represar soja, obviamente, soja americana, a China vai ter que pagar mais caro nos Estados Unidos. Não é a situação, o dólar disparou, está em níveis, chegou aos maiores níveis desde 2022, isso obviamente concorreu diretamente com a soja americana em seu pleno programa de exportação. Então, o Brasil, obviamente, apesar de ele já ter atingido o pico de exportação em janeiro, está reduzindo gradativamente o line-up de milho, de soja, e virando a chave da logística para o milho, o milho brasileiro posto China ainda concorre com os Estados Unidos, em pleno programa americano, em uma época do ano que os Estados Unidos mais precisa de demanda de soja pela China. Então, possivelmente, nós temos já uma luz no final do túnel, aparentemente, que preço caro, ele é curado com preço baixo, ele é curado com preço baixo. Então, possivelmente, toda essa queda de Chicago, a queda do flat price da soja, do cargo de soja do Golfo, teria que vir ou via queda prêmio ou via queda de Chicago. Os prêmios não caíram, porque não tem oferta. Ok? E os produtores estão plantando. Porém, então o Chicago teve que trabalhar para viabilizar, né, a viabilidade econômica, no caso do programa de exportação americano. Ô, Vitor, ficar mais barato do que o Brasil. Mas então, uma soja mais barata americana, ela não tem uma limitação aí por conta da própria participação ou disposição do produtor americano de participar do mercado? Exatamente, Alexander. Obviamente, né? Isso também inibe o farm selling, vai ser, obviamente, todo esse volume de soja que está absorvendo são as esmagadoras. As margens de esmagamento nos Estados Unidos estão extremamente elevadas. Iowa, que é o condado, o maior esmagador de soja dos Estados Unidos, certo? Iowa é o maior esmagador de soja. É um polo consumidor. As margens de esmagamento, nessa semana passada, bateram mais de 70 dólares por tonelada métrica. Board crush na CME atingiu máximas dos últimos 4 anos. Então, a demanda por soja para processamento nos Estados Unidos, ela está muito aquecida, vis-à-vis as margens de esmagamento muito positivas para essa época do ano. Ok? Esse é um fundamento. A questão será que a China está considerando e está muito relutante em estender e alongar seu programa de compra de soja nos Estados Unidos com a expectativa de uma produtividade muito boa vis-à-vis o clima muito bem obrigado, muito progressivo. Porém, como eu disse, o fundamento chave para as tendências de preços em Chicago, sobretudo para a soja, nos próximos 15 dias, Alexandre, será o clima. Tá? É o clima de final de julho e início de agosto que define a produtividade da soja nos Estados Unidos, o qual os mapas estão divergindo, tá? Modelo americano, canadense e europeu não entram em um consenso. O modelo americano, nessa tarde, está mais seco para o leste do cinturão, né? Leste do cinturão é Indiana, Illinois e Ohio. No oeste do cinturão, mais chuvoso. O oeste do cinturão é Iowa, Nebraska, Missouri, que são regiões que sofreram muito alagamento, e lá vai ter problema de qualidade, tá? Então, assim, tá bem binário o cenário do lado do clima. Se converger o mapa
o canadense que tem maior assertividade convergir com a americana em um padrão mais quente e seco para os próximos 15 dias, para essa segunda quinzena de julho, nós podemos ver sim uma cobertura dessa posição vendida dos fundos, somando a isso uma maior demanda por parte da China em originar soja americana. Por quê? Aqui no Brasil não vai ter soja, porque o programa logístico hoje, a logística está virada para o milho. O line-up do milho está se acelerando. Então, estamos aí numa virada de chave, tá? Muito importante. Pois é, então vamos lá, vamos retomar, Vitor. Prestar atenção amanhã no relatório para produtividade, que vai ser divulgada, e estoque também tem sua importância amanhã, né? Tamanho do estoque. Exato, Alexandre. Os estoques, é uma estimativa bem ampla, né? Os agentes, os analistas estão com uma estimativa entre 9,5 para 14,4 milhões de toneladas, o que seria aí uma amplitude de 5 milhões de toneladas, certo? Ou seja, são 5 milhões de toneladas de espaço de desancoragem. Você tem uma estimativa muito ampla que, para ambos os lados, ela pode trazer frustrações. Então, se tivermos aí uma menor área plantada, né, por parte de abandono de área, que não foi contabilizado no relatório lá do dia 28 de junho, tivemos abandono de área e, paralelamente, uma menor estimativa de produtividade, que eu acredito que não seja alterada, somente em agosto, né, porque você ainda tem, é muito precoce você travar a produtividade já nesse início. Subir, acho muito otimismo, e cair também é muito pessimismo, porque acabou não tem nem um terço das lavouras ainda, um pouco mais de um terço das lavouras, em formação de vagem, né, em enchimento de grãos, formação de grãos e enchimento de vagem. Formação de vagem e enchimento de grãos. Ok. O que realmente garante produtividade? Né? Não é contagem de vagens. Né? O que garante produtividade é o peso médio dos grãos. Então, vai ser a pesagem média dos grãos, de 1.000 grãos, que vai ocorrer somente lá em agosto. Aí nós teremos todo aquelas expectativas que serão alimentadas e divulgadas diariamente para a gente, dos crop tours. Agências tradicionais realizam crop tours, fazendo, né, a contagem de vagem, contagem de vagem 3x3, né, fazendo pé de vagem, fazendo as contagens de vagem, chegando, né, numa produtividade estimada, mas, como eu disse novamente, não é a contagem de vagem que garante produtividade final, e sim peso médio do grão. Ok, isso já é olhando mais D+1, né, olhando lá para agosto. Agora, olhando D0, o mercado retirou todo esse prêmio de risco climático e adicionando, né, uma expectativa um pouco exacerbada no potencial produtivo, com base nas condições das lavouras. E as condições das lavouras, para essa época do ano, ela possui uma baixa correlação com a produtividade final. Tá? Da mesma forma como a área plantada. Né? Então, eu tenho estudos, né, isso não é nada, não é uma afirmação anedotal da minha parte, né, tem evidências empíricas, o que pode considerar dos últimos 15 anos, 12 anos, ou seja, pode considerar ali 80% das temporadas, a área de intenção de plantio de junho, da estimativa pelo USA, para a área final plantada, realmente, já pós-colheita, você tem um corte, né? Você tende a ter um viés de redução da área. Então, do meu estudo dos últimos 15 anos, 12 anos, você teve a área final plantada de soja nos Estados Unidos menor do que a estimada em junho pelo USDA, e a média de queda em torno de 500 mil acres, tá? Entre 450 e 500 mil acres. Ou seja, estatisticamente, trabalhando com dados, né, não é nada anedotal, a soja, a área plantada final, em detrimento da projetada em junho, ela é menor. Então, a única variável que a gente vai ter aí para poder inferir o programa de balanço de oferta e demanda dos Estados Unidos, do lado da oferta, será a produtividade, que para essa época da temporada possui baixa correlação com a condição de lavoura.
Muito bem. Vitor, então tá, vamos esperar o relatório de amanhã. Esse relatório pode nos dizer muita coisa, principalmente rumo dos preços, e não só o relatório, como também o comportamento das lavouras nos próximos 15 dias. Dois fatores aí para a gente prestar atenção. Pontos positivos para os preços é que a gente tem aí um produtor americano já meio apertado, no limite aí das vendas, que pode sair das vendas caso o mercado caia demais. Isso dá em princípio, obviamente, uma sustentação para os preços. Temos também a China precisando comprar e esperando aí para ver se os preços caem para poder comprar dos Estados Unidos. E temos um clima em aberto, não está nada definido ainda em relação ao que pode acontecer com a lavoura nos Estados Unidos. Pode ser que, sei lá, da semana que vem para outra, a gente tenha alguma coisa que traga algum prejuízo para a lavoura americana, e isso também precisa ser colocado nessa conta aí. Ou seja, não temos uma situação definida, mas alguns sinais que podem fazer essa soja voltar a subir, mas o viés é negativo nesse momento, Vitor? Já que a gente não tem concretizado esses fatores positivos aí para os preços? Não, com certeza, né, Alexander? O preço, mercado eficiente, ele desconta tudo. Teve uma convergência, obviamente, de fundamentos não esperados, né, que foi a depreciação do real, concorrendo muito com a soja, com o espaço de originação da soja americana, posto China ali para agosto, setembro, ou seja, tardou ainda mais o início do programa de exportação 24-25. Soma-se a isso essa expectativa de maior produção global de soja, essa produção mundial vindo do Brasil, mas ainda eu vejo como um otimismo em termos de produção de oferta, um otimismo cauteloso, tá? Otimismo pelo fato de que sim, ainda estamos numa condição de lavoura boa, porém cauteloso, e obviamente de ambos os estoques que estão crescendo, né, no mundo, os estoques mundiais crescendo paulatinamente, muito disso com base no crescimento no residual da produção aqui no Brasil. A Conab já cortou, a Conab fala de 147 milhões de toneladas, o USDA fala de 652, 151, para amanhã estima-se que o USDA traga 151 para o Brasil. O USDA desancorou muito essas expectativas dos agentes também. Essa discrepância entre USDA e Conab pesou muito nos preços, né? Porque os fundos olham, obviamente, né, o todo, né, e utilizam como maior parâmetro de referência o USDA. Porém, como eu disse, eu sou cauteloso porque não ainda existe espaço na agenda, no calendário, para se definir a temporada, a produtividade de soja, e serão os próximos 15 dias. Então, é o clima de segunda quinzena de julho para começo de agosto que define a produtividade de soja nos Estados Unidos. Os mapas, os modelos americano e canadense, e europeu também, mas mais o canadense e o americano, estão agora convergindo para uma onda de calor substantiva no oeste do cinturão, que deve depreciar, né, acelerar a evapotranspiração dos solos e trazer, possivelmente, estresses para as condições de lavoura, e o uso a começar, quem sabe, cortar sua produtividade estimada. Então, essa oferta, esse estoque final 24-25, ele deve ser enxugado pelo ou menor área plantada, que existe espaço para ser reduzida, isso amanhã, e até o final da temporada, né, como eu disse, então, em média, 500 mil acres tendem a ser reduzidos da intenção de plantio inicial, ou seja, a área final pode ser menor, e deve ser menor, na minha expectativa, na minha estimativa, e a produtividade, obviamente, vai ser uma função das condições do clima dos próximos 15 dias. Então, nós estamos em um cenário de virada de chave, né? Como a gente fala, make or break, né? Ou vai ou racha, no bom português. Mas, e tudo isso vai ser exacerbado e exponencializado com os fundos em posições próximas às máximas históricas em termos de posição vendida, sobretudo para essa época do ano. Ou seja, os fundos estão muito vendidos em uma época do ano muito perigosa de definição de safra, em um ano onde a China está pouco coberta em soja americana e soja como um todo, tá? Todo o seu programa está muito pouco coberto.
Então, a partir do momento que houver qualquer cenário de adversidade no clima, os fundos tendem a recomprar a posição vendida, puxando soja para cima, e aí China garantindo, obviamente, sua caixinha de demanda, deve vir mais forte na originação e acelerar o ritmo de compra. O fator positivo é que ontem nós já tivemos, né, o primeiro cargo oficial, a nota oficial de vendas diárias de soja americana para a China anunciado pelo USA. Até então tínhamos ali um volume comprometido de migalhas, né, para destinos desconhecidos, que não passava de 1 milhão de toneladas. Desse 1 milhão de toneladas, 95% das vezes é a China. Mas em nome da China, zero. Né? O relatório de hoje trouxe ali somente 10 mil toneladas de soja americana, 24 e 25, em nome da China. No mesmo período do ano passado era 1 milhão e 720. Ou seja, o volume de soja nomeado para a China, do programa de exportação americano, dessa safra nova, ele é inferior em mais de 90%. Ou seja, esse programa ele vai ter que ser construído. Ou seja, a China inevitavelmente vai ter que acelerar o seu ritmo de originação de soja americana. Agora, o efeito de combustão, se teremos um repique de preços e até mesmo um rally de curto e médio prazo, será, obviamente, as condições climáticas. Né? Boa. Muito bem. Vitor Martins da Amios trazendo informações do mercado e principalmente colocando à mesa aí as possibilidades de variação dos preços lá na Bolsa em Chicago. Temos pela frente, então, 2 importantes fatores. O primeiro deles, já é o relatório de amanhã, prestar atenção na produtividade e também nos estoques lá dos Estados Unidos anunciados dentro do relatório. E o segundo é a concretização da safra americana. Os próximos 15 dias, como o Vitor bem reforçou, serão fundamentais aí para dizer se realmente a safra americana está consolidada e se realmente a gente vai ter uma oferta que tranquilize o mercado a ponto de mexer com os preços. Então, vamos ficar atento a essas 2 situações aí. Ao meu amigo Vitor Martins, meu muito obrigado, viu, Vitor, mais uma vez pela participação. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Uma boa tarde a todos. Um excelente resto de dia e semana. Muito bem. Obrigado você, Vitor. Tá aí, Vitor Martins da Amios com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial do mercado de soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram os preços. Você acompanha comigo na tela agora o que aconteceu com o Chicago. Foi um dia positivo, mas aquele positivo que não convence. A gente vê ali o julho a 11 dólares e 42, subiu 1,5 ponto, agosto a 11,17, subiu 3 pontos mais 75. O setembro acabou não mexendo nada, ficou nos 10,63. O novembro, 10 dólares e 67 centes por bushel, com alta de menos de 1 ponto. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho para julho, 4 dólares e 6 centes por bushel, 3,5 de alta. Para setembro, 4 dólares redondinho, alta de 4,5 pontos. Dezembro, 4 dólares e 10 centes por bushel, 3,5 de elevação. E o março, 4 dólares e 24 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo para setembro, 5 dólares e 71 centes por bushel, alta de 9 pontos mais 75. Dezembro, 5 dólares e 95 centes por bushel, subiu 10 pontos. O março, 6 dólares e 14 centes por bushel, uma alta de quase 10 pontos também. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.